Olá pessoal, a ideia desse vídeo é fazer uma explanação rápida da aula que nós vamos estudar amanhã. Então tenho aqui uns slides que eu separei sobre o assunto, os exercícios resolvidos, e a gente vai fazer um comentário muito rápido deles. Então vou lá pegar os slides. O título da nossa aula é esse que está aqui na lousa, a visão espacial de sólidos e suas planificações. Ele é a aula 25 e 26 do nosso material. Então, vou abrir aqui o slide. Olha que bonito. Vamos ver o primeiro slide. O primeiro slide é a coisa mais linda do mundo. Você tem um cilindro. A projeção desse cilindro numa parede, ela é um círculo. E a projeção do mesmo cilindro numa outra parede é o retângulo. Então, a gente aqui está falando das projeções ortogonais. A projeção numa parede, ela é um cilindro. E a projeção na outra parede, ela é um retângulo. Então, nem tudo que a gente vê, a gente pode afirmar que é aquilo mesmo, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui um retângulo, e esse retângulo, ele não é na realidade um retângulo, ele é a projeção, a sombra de um cilindro. E eu estou vendo aqui um círculo, e esse círculo é a projeção do mesmo cilindro. Isso que está aí são os sólidos, os poliedros regulares de Platão. Os poliedros regulares de Platão, a gente consegue formar a palavra Tod. Então, você consegue para tentar decorar, né? Os 5 poliedros são o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O tetraedro, tetra quer dizer 20 faces. Edro quer dizer face ou plano. O hexaedro quer dizer 6 planos. O octa, 8, o dode, 12, e o ico, 20. Então, aqui você tem 20 triângulos. Aqui você tem 12 pentágonos. Aqui você tem 8 triângulos. Aqui você tem 6 quadrados. E aqui você tem 4 triângulos. Agora a gente está vendo aqui as projeções num plano dos 5 poliedros convexos. O tetraedro, ele tem 4 triângulos, ele tem 1, 2, 3, 4 vértices, e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E se você contar os outros poliedros, você vai verificar que eles têm 6, aqui 6, aqui 8, aqui 12, aqui tem 20 triângulos equiláteros, e se você contar os vértices, 1, 2, 3, você vai obter um total de 12 vértices, e a quantidade de arestas, tem um jeito legal de obter. Então, a quantidade de arestas, você tem, por exemplo, 20 triângulos. Cada triângulo tem 3 arestas. Como esses triângulos, um vai grudar no outro, cada 2 arestas vai virar uma só. Então, eu vou dividir isso daqui por 2. E eu vou ter o total de 30 arestas. Aqui, por exemplo, eu tenho 12 pentágonos.
o número de arestas seria 12 vezes 5, porque o pentágono tem 5 arestas, dividido por 2, porque cada duas vai virar uma. Isso daqui vai dar um total de 30 arestas. Olha lá. Você vai falar, mas e os vértices? Os vértices é muito difícil decorar ou obter. Você pode usar para achar os vértices a relação de Euler. Esse Euler foi um matemático do século XIX. Ele foi um dos matemáticos que mais escreveu material científico, né? A relação de Euler é V menos A mais F igual a 2. Então, por exemplo, a relação de Euler, vamos pegar a relação de Euler aqui no icosaedro. No icosaedro, a relação de Euler vai ser assim. O V é 12, menos o A, que é 30, mais o F, que é 20, e isso daqui é igual a 2. E foi verdadeiro, porque a relação de Euler é um teorema, né? Próximo slide. Esse slide ele fala da projeção ortogonal e, ao mesmo tempo, ele fala da reta perpendicular a um plano. A projeção ortogonal é aquela projeção que você obtém formando 90 graus. Você consegue obter outras projeções, por exemplo, tem a projeção oblíqua. A projeção oblíqua, ela usa uma linha do horizonte e ela usa pontos de fuga. Então, se você traçar, por exemplo, uma linha qualquer paralela vai em direção ao ponto de fuga. Então, se você traçar verticais aqui, você vai, por exemplo, obter um sólido. E esse sólido, ele dá uma noção muito legal de espaço, né? Esse sólido aqui, ele está representado de um jeito muito legal. Ele é bem diferente dessa projeção técnica aqui, ó. A projeção técnica, ela seria representada desse jeito. E essa representação, ela não é tão bonita que nem essa daqui. Essa projeção aqui, esse tipo de projeção, ela é mais bonita, mais perto do real, né? A reta perpendicular a um plano, uma reta R, ela é perpendicular a um plano se ela for perpendicular a pelo menos duas retas concorrentes desse plano. É lógico que se ela é perpendicular ao plano, ela é perpendicular a infinitas retas do plano. Só que se ela for perpendicular, basta que ela seja perpendicular a duas concorrentes, então ela já vai ser perpendicular ao plano. Esse teorema é a coisa mais linda que tem. É o teorema das três perpendiculares. Se você tem uma reta R perpendicular a um plano e no pé dessa perpendicular você traça uma reta T, então aqui você tem um ângulo de 90 graus. Aí você vai na reta T, num ponto qualquer, tipo assim, E você traça uma reta S
perpendicular àquela reta T. O que o teorema das três perpendiculares diz? Que aqui tem 3 triângulos retângulos. Um deles é esse que eu estou pintando aqui agora. Ó. Esse triângulo é retângulo. Se você pegar um ponto aqui na reta S e unir com esse ponto da reta R, você vai obter um outro triângulo retângulo que eu estou pintando aqui. Vou colocar maisinhos nele. Aqui tem um outro triângulo retângulo. E se você unir esse ponto O aqui com aquele ponto lá que você traçou, você vai ter um outro triângulo horizontal aqui embaixo. Então você tem esses 3 triângulos retângulos e você consegue, usando Pitágoras, calcular essa medida x aqui. Então se aqui for A, por exemplo, aqui for B e aqui for C, você consegue, usando 2 vezes Pitágoras, concluir que aqui eu acho que está a minha foto, então eu vou tirar daqui e vou escrever aqui embaixo. Você consegue dizer que x é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você vai falar, e uma aplicação disso daí? Se você desenhar um paralelepípedo na perspectiva que você quiser, por exemplo, essa daqui é uma perspectiva oblíqua, não aquela lá, uma parecida. Se aqui for A, e aqui for B, e aqui for C, você consegue achar essa linha que eu estou traçando aqui, que é a diagonal. E essa medida aqui é a medida x, que se refere àquela medidinha lá do teorema das 3 perpendiculares. Vamos aplicar isso. Esse desenho aí, ele tem 5 faces. Ele tem 2 pentágonos e ele tem 5 retângulos. Como ele quer a quantidade de arestas, você pode contar 1, 2, 3, ou então você pode calcular. A quantidade de arestas é 2 vezes 5, que são as arestas de pentágono, mais 5 vezes 4, que são as arestas de retângulo, dividido por 2, porque cada 2 arestas vai virar uma. Então você vai ter 5 mais 10, 15 arestas. Essa figurinha aí, ela é uma planificação de um prisma pentagonal. Então, se você desenhar um pentágono, desenhar os retângulos em pé, e aí fechar um pentágono lá embaixo, você obteve o seu prisma pentagonal. Então essa aresta aqui se gruda naquela, essa aresta aqui se gruda nessa, essa aresta aqui se gruda nessa, e aí você fecha a figura. Se aqui for aresta D, aqui tem que ser a mesma medida D. E. Aqui ele te dá um cubo todo recortado e pede para você verificar qual planificação A, B, C se refere ao corte dado aí. A
não pode ser, porque as duas faces, as duas bases, né, não pode estar do mesmo lado. Então, não pode ser alternativa A e não pode ser alternativa B, porque aqui tem uma base e aqui tem uma base, então você não vai conseguir montar aquela figura lá de jeito nenhum. Agora, veja você, se aqui for A, aí, se aqui for A, aqui é B, ó. Eu estou vendo que essa medida é diferente dessa. Então, não pode ser essa projeção. Porque essa medida aqui teria que ser igualzinha a essa. Essa medida aqui, ela tem que ser igual a essa. Então, se aqui for A, aí. Se aqui for A, aqui tem que ser A. Se aqui for B, aqui tem que ser B. E assim por diante. Então, essa alternativa também não é. Agora, veja, se você chamar essa medida aqui de A, essa medida aqui não é A, ela é diferente. E essa medida aqui é a mesma de A, ó. Então, ela é A. Eita, essa medida aqui é A. Essa medida aqui é A. Então, olhando aqui, eu tenho que essa medida é A e essa medida é A. Então, elas têm a mesma medida, elas vão se fechar. Agora, essa medida aqui eu estou vendo que é A e essa medida aqui não é A, é B. Então, essa figura aqui, ela não consegue se encaixar aqui. Se aqui for X, aqui é X, aqui se encaixa, mas aqui é A. E aqui é B. Então, não é essa alternativa C. Você vai verificar que as medidas iguais são aqui, ó. Aqui é a mesma, aqui é a mesma, aqui é a mesma, e aqui é a mesma. Então, e do mesmo jeito, aqui vai ser a mesma, aqui vai ser a mesma, aqui vai ser a mesma, e essa daqui vai ser a mesma. Então, a alternativa correta é esta. Próximo. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam entendendo esse novo caminho que eu estou tentando aqui. Aqui no gabarito está falando que é a alternativa D. O gabarito deve estar errado. Aqui ele está pedindo para você completar esse retângulo aqui. Você pode completar usando a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Ou então você pode simplesmente contar. Ó. O tetraedro tem quantos vértices? O tetraedro tem 1, 2, 3, 4. O hexaedro tem quantos? Aí você conta quantos tem e preenche. Eu vou pegar aqui o que o professor já preencheu. Está lá. Então, o professor já preencheu. Aqui é 4, aqui é 12 arestas, aqui é 6 e etc e tal. Aí ele pede até para você verificar qual é a relação de Euler. A relação de Euler é V menos A mais F igual a 2. Perfeito. Aí ele pede para você verificar na relação de Euler que aqui é 20 e aqui é 12. Então vamos ver como que o professor fez. Olha lá o professor fez. O professor pegou a fórmula V menos A mais F igual a 2, substituiu no lugar do F 20, porque tem o icosaedro tem 20 faces, e ele fez a continha e concluiu que se aqui é 20,
aqui tem que ter 12 vértices no triângulo. Essa figura aqui é um tetraedro, um hexaedro. O vértice, a gente fala que é um vértice triédrico. Por que é triédrico? Ele é triédrico porque partem 3 arestas dele. Aqui no tetraedro você tem vértice triédrico também, porque parte 3 arestas dele. Aqui no octaedro, os vértices são tetraédricos. No dodecaedro, os vértices são triédricos. E no icosaedro, são 5 édricos. Então, pentaédricos, né? Próximo. Esse exercício é bastante interessante. A gangorra é um brinquedo, vocês já brincaram de gangorra? Eu acho que eu só brinquei em gangorra em parquinho. Ele pergunta: qual é o caminho que o ponto A e o ponto B faz? Esse ponto B, ele vem até aqui embaixo. E esse ponto A vai até lá em cima. Então aqui vai o ponto A, seria o A'. Aqui o ponto B, B'. Então, como é que vai ficar a projeção desse ponto B e desse ponto A? O ponto B, ele fica no máximo à esquerda aqui e no máximo à direita aqui. Então, o ponto B, ele fica nesse trajeto aqui. E o ponto A, ele fica no máximo à esquerda aqui e no máximo à direita aqui. Então, ele fica nesse trecho aqui. Então, o ponto A, ele fica num segmento, a projeção dele, e o ponto B fica num segmento também. A alternativa, então, que você tem que assinalar é a B. Esse exercício é muito difícil. Ele quer que você faça o seguinte: na figura de área 10, aqui tem área 10, e é um quadrado, então aqui é raiz de 10, e aqui é raiz de 10. E a área é 10. E ele dá essas medidas aqui, 4 e 4. E fala que se você pegar o ponto E e o ponto F e juntá-los no espaço, qual a distância do ponto P até o ponto A? Na realidade, suponha que você tenha aqui uma figura assim, ó. Vou desenhar aqui um cubo. Na perspectiva técnica. Desenhando esse cubo na perspectiva técnica, e dizendo que esse ponto aqui, ele vai ser o ponto E, que se encontra com o ponto F, que a partir daí vai se chamar o ponto P. A distância desse ponto que está no espaço até o ponto C seria essa linha aqui, ó, que vale 4. E aqui você tem
B. Aqui você teria D. E aqui você teria o A. E ele está querendo, aqui é raiz de 10. Aqui é raiz de 10. Se você usar Pitágoras, você vai achar essa medida aqui, ó. Raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado dá 20. A raiz quadrada é de 20, essa medida aqui. Ele quer que você calcule essa medida, x. Você pode calcular essa medida aí usando Pitágoras. X ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais raiz de 20 ao quadrado. E você vai achar que x é 16 mais 20, 36. X é igual a 6, então. Um exercício muito bonito que usa o teorema das três perpendiculares. Finalmente, esse daí está a maneira que o professor fez. Finalmente, ele pede para você calcular esse... Ele quer que você calcule a aresta desse cubo. Vamos ver como que o professor fez. O professor fez essa situação aí. Ele diz que a f vale a raiz de 2. Essa medida aqui vale a raiz de 2. Que é a diagonal de um quadrado. A medida f é a raiz de 2. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Se aqui for A, se aqui for H, se aqui for B e se aqui for C, nesse triângulo aqui existe, nesse espaço aqui, tem um triângulo retângulo. E uma propriedade do triângulo retângulo é B vezes C igual a A vezes H. Então, é essa formulinha que a gente pode usar. Vou ver se eu consigo fazer isso daí. Então, veja. Se eu unir a medida A com a medida F, essa medida aqui ela é a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Se eu disser que a aresta desse cubo é A, essa linha aqui é a diagonal quadrado de lado A, então ela vale A raiz de 2. Se a gente ainda não estudou essa matéria, mas se você tiver um cubo, a diagonal de um cubo é A raiz de 3. Isso daqui eu vou ficar devendo para vocês numa aula futura, mostrar a diagonal de um cubo. Então, essa medida aqui vai ser A raiz de 3. A medida FI é 4 raiz de 6. E eu vou usar propriedade do triângulo nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui eu tenho que aqui é 4 raiz de 6, que aqui é a raiz de 3, uma medida é A, e o outro cateto é A raiz de 2.
Como tem uma fórmula, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura, eu vou fazer o seguinte: cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Niki, eu simplifico essa conta, é para eu chegar no mesmo número que o professor chegou. Pessoal, a ideia dessa aula é, como ela é muito complicadinha, muito abrangente, eu gravei esse vídeo aqui e a intenção é, ao mesmo tempo, te ajudar e, ao mesmo tempo, me ajudar, porque eu nunca tinha feito isso. De repente, eu gosto e, de repente, você gosta e a gente continua fazendo isso. Então, um abraço, então, até amanhã. Tchau.